Um assunto que sempre me interessou, atendendo crianças, meninos e meninas, é saber em que medida as diferenças no comportamento, nas atitudes, nas escolhas, na forma de brincar, que são, me parece, bem diferentes entre meninos e meninas, são o resultado da educação que eles recebem, da cultura em que vivem, e em que medida poderia haver algum fator biológico inato contribuindo para essas diferenças. Claro, não tenho dúvida nenhuma de que nós somos sempre a combinação de fatores inatos, geneticamente determinados, boa parte deles, e as modificações impostas pelo ambiente. Não dá para entender o desenvolvimento de uma pessoa sem levar em conta esses dois aspectos. Abrir mão de um deles faz com que tenhamos uma compreensão muito pouco adequada do que é o desenvolvimento humano. Há evidências já antigas de que as meninas nascem com uma vantagem maturativa significativa sobre os meninos. Isso permite que elas desfraudem mais cedo, em geral, e adquiram habilidades de linguagem mais cedo e, em geral, melhores do que os meninos. Quando você observa a forma como as crianças brincam, algumas diferenças são notórias. Por exemplo, a preferência por jogos de bola pelos meninos, a preferência por brincar com bonecas, com bichos de pelúcia, as meninas. É muito fácil dizer que isso acontece, porque quando nasce um menino, a primeira coisa que você dá para ele é um uniforme de um time de futebol e bola. E quando nasce uma menina, a primeira coisa que ela vai ganhar seguramente é um monte de bonecas. Não me parece que essa explicação seja única, porque isso não justificaria porque que em animais como macacos há uma preferência evidente, que já foi descrita por vários autores. Os macaquinhos masculinos preferem coisas que têm roda e bola. E as macaquinhas preferem nitidamente objetos do tipo brinquedos de pelúcia. E não me parece que haja uma coerção cultural no sentido de que esses bichinhos tenham esse tipo de comportamento. Há evidências de que meninas e as mulheres, de modo geral, tenham uma habilidade delicada das mãos mais desenvolvida do que homens. Nós fizemos um estudo nesse sentido para tentar observar se isso é real. Eu e uma aluna minha de mestrado fizemos um trabalho em que 100 crianças foram estudadas, 50 meninos e 50 meninas, frente a uma tarefa em que a criança deveria colocar alguns pinos metálicos em buraquinhos da forma mais rápida possível. Primeiro com a mão direita, que era dominante em todos eles, e depois com a mão esquerda. E marcamos o tempo que cada um deles levou para chegar ao resultado final. E tivemos como resultado que o tempo gasto pelas meninas para completar a tarefa foi de forma bastante significativa menor do que dos meninos, mostrando que elas tinham uma habilidade mais desenvolvida nesse sentido. Uma habilidade em que boa parte dos estudos publicados atribui um potencial melhor aos meninos e aos homens de modo geral é nas habilidades espaciais. Por habilidades espaciais, a gente compreende várias habilidades, tais como identificar locais, conhecer trajetos, saber estudar de uma forma adequada um mapa, etc. Nós fizemos um estudo
com relação a essa habilidade com uma aluna minha de mestrado que havia sido bombeira por muito tempo e mais recentemente ela passou a atuar como terapeuta ocupacional. Ela usou o conhecimento que ela tinha do tempo que ela trabalhou com os bombeiros e ela me trouxe a informação de que faz parte do treinamento habitual dos bombeiros que de vez em quando eles passem pelo que eles chamam de casinha da fumaça, que como o nome está dizendo, é uma casinha com um labirinto em que o indivíduo tem, no escuro e com muita fumaça ambiental, encontrar o caminho de saída do labirinto. E esse treinamento é feito tanto por homens quanto por mulheres. Então nós tivemos a ideia de tentar reproduzir isso num labirinto que foi construído na faculdade que a minha aluna havia cursado. E nós fizemos um estudo comparativo de 4 grupos: homens bombeiros, mulheres bombeiros, estudantes universitários do sexo masculino e estudantes universitários do sexo feminino. Se você admite que bombeiros homens e mulheres passam pelo mesmo treinamento, seria de se esperar que numa tarefa como essa eles tivessem uma performance igual. Em não sendo igual, talvez a gente tivesse que admitir que há uma diferença inata biológica favorecendo um desses grupos. E o que a gente fez foi pedir que cada um dos participantes da pesquisa passassem sucessivamente 5 vezes pelo mesmo labirinto. E o que ficou óbvio, à medida que nós estamos comparando o resultado, e vocês podem observar isso no gráfico que está aí presente, é que, como seria de se esperar, houve uma melhora progressiva da primeira para a quinta travessia do labirinto, ou seja, há um fenômeno de aprendizado. Mas o que se pode observar também é que, no final das contas, os homens bombeiros tiveram o melhor resultado, ou seja, eles achavam o caminho de saída mais rapidamente, seguidos pelas mulheres bombeiro, seguidas pelos universitários homem e depois pelas universitárias. Uma interpretação possível é, sim, homens têm uma condição de uma habilidade espacial maior do que mulheres. O treinamento, tanto de homens quanto mulheres, pode sim melhorar a performance, mas em se tendo o mesmo nível de treinamento, homens bombeiros são melhores do que mulheres bombeiros e universitários são melhores nessa habilidade do que meninas universitárias. Só para esclarecer, quem está nos ouvindo, na nossa casinha nós não nem escurecemos o ambiente e muito menos usamos fumaça. Era simplesmente um labirinto com a luz do dia. Um psicólogo inglês, Baron Cohen, vem estudando algumas habilidades cognitivas há muito tempo, tentando estabelecer se há ou não a diferença que eu estou, nesse momento, apresentando. Ele tem um livro já antigo chamado A Diferença Essencial, em que ele mostra, ou tenta mostrar através de uma série de argumentos, que o cérebro da mulher é o cérebro da empatia, enquanto que o cérebro do homem é o cérebro da sistematização. Ele desenvolveu inclusive testes para medir grau de empatia, mostrando que grupos com alta capacidade empática, em geral, é constituído por mulheres, enquanto que homens habitualmente são muito pouco empáticos. Ele trabalha muito também com esse aspecto em pessoas com autismo.
mostrando que a maioria dos homens típicos tem índices de empatia muito próximos daqueles que você encontra em pessoas com autismo. Inclusive, ele defende uma ideia que é muito controvertida, de que, baseado não somente nesse aspecto, mas em vários outros, de que o autismo não seria nada mais do que a forma extrema de funcionamento do cérebro masculino, chamando a atenção para o fato de que muitos dos sinais e sintomas que você observa no autismo, de forma atenuada, estão presentes também em boa parte dos homens típicos. Outra coisa que vale a pena apresentar a vocês é que existe uma diferença bastante evidente entre o tipo de condição neuropsiquiátrica apresentada habitualmente por homens e aqueles apresentados pelas mulheres. Nesse gráfico que vocês estão vendo, vocês encontram à esquerda em azul as patologias que são muito mais frequentes em meninos e homens do que em mulheres. Enquanto que você tem na coluna direita as condições que são mais frequentes nas mulheres. Talvez essa predisposição a determinado tipo de condição também tenha a ver com alguma conformação básica do cérebro que eventualmente seria diferente em homens e mulheres. Ainda de acordo com o Baron Cohen, esse fator que formataria de modo diferente o cérebro de meninos e meninas seria a quantidade de testosterona que o embrião do sexo feminino e do sexo masculino estaria sujeito durante a gestação. No caso dos meninos, o nível de testosterona maior formataria o cérebro no padrão, aspas, masculino. Quantidades menores desse hormônio determinariam um cérebro do tipo, entre aspas, feminino. Eu terminaria reconhecendo que esse tema que eu estou abordando hoje é extremamente controvertido. Não existe ainda uma verdade definida, mas me parece que é um assunto que, não resolvido, vale a pena que quem trabalhe com desenvolvimento infantil ainda persiga por respostas mais satisfatórias.